O terceiro tópico da lição desta semana vem falando sobre o juízo executivo. Agora não é uma obra de investigação, não é uma obra de atribuição de sentenças, mas agora nós vamos ver uma obra de execução de sentença. Vamos ver então, refletir sobre isso a partir das perguntas propostas neste tópico. Primeira pergunta: embora Satanás planeje tomar a cidade, como isso leva a outro juízo? Primeiramente, irmão Sass, que história é essa de Satanás querer tomar a cidade? Quando os ímpios, todos os ímpios serão ressuscitados pela voz de Jesus Cristo, Satanás vê uma grande multidão de pessoas e lá existem generais e homens que venceram reinos, e agora ele planeja enganá-los, mostrando a grande multidão que está viva, multidão dos ímpios, e diz que ele foi que ressuscitou esses ímpios e que eles agora vão tomar a santa cidade. Eles subiram, conforme a Bíblia diz, pela largura da terra e cercaram o Arraial dos Santos. Mas não puderam tomar a cidade, porque Jesus e os santos que estavam dentro da cidade, Jesus mandou fechar as portas e eles não puderam fazer nada. Aqui existe uma expressão: como isso leva a outro juízo. Bom, o primeiro era o juízo julgando os ímpios mortos segundo as suas obras. Esse era o processo de julgamento. Mas este outro agora é o juízo executivo. Satanás será destruído, o que na próxima, Isso, a próxima no pergunta próximo número vamos considerar. Exato. Muito bem, então nesta primeira pergunta nós vimos que Satanás ele planeja todo esse engano de novo, né? Levando as pessoas a pensarem que podem atacar e conquistar a santa cidade, a Nova Jerusalém. Mas nesta ação, onde eles se voltam para atacar a cidade, então inicia-se o juízo de execução, que é o título do tópico, né? Mas a descrição dessa execução, como bem já mencionou nosso irmão pastor Sass, nós vamos ver na próxima pergunta, nas duas próximas perguntas, né? Mas vamos lá, na pergunta B: como Deus executa a sentença? A Bíblia diz: desceu fogo do céu e os consumiu. E o Espírito de profecia ainda diz que chamas devoradoras surgem de toda a fenda aberta e as próprias rochas brilham com calor. E esse dia arde como um forno. Ninguém tem uma ideia de quão forte será esse fogo que arde e queima até as pedras. E as próprias rochas brilham de calor, com o calor. E esta obra é uma obra de vingança, porque a Bíblia diz que o Senhor tem um dia chamado Dia da Vingança do Senhor, contra aqueles que desprezaram sua santa lei. E então eles deixarão de existir.
Muito bem, recebendo, né, cada um a sua sentença. E o verso diz que eles são destruídos por um fogo, nem de dia nem de noite se apagará, arderá para sempre. E aí existe uma questão que a pergunta C vai tentar nos explicar, né? Porque a Bíblia, em alguns momentos, faz menção de um fogo eterno, de um fogo que arde eternamente, e que um fogo que se perpetua, né? De dia e de noite, que nunca se apaga. E aí nos vem o pensamento, será que então os nossos familiares, aqueles que não aceitaram Jesus, será que um amigo que também não aceitou Jesus, ele vai ficar queimando ali do lado de fora da cidade e eu vou contemplar essa cena para toda a eternidade? Daí vem a segunda parte da pergunta. Da pergunta não, daí vem uma exclamação. Numa forma de pergunta também. Que céu seria esse se assim fosse, né? Imagine um céu onde a gente ficaria contemplando aquelas cenas tristes. Então vamos tentar entender isso à luz da própria Bíblia. Como sabemos que esse fogo não arderá eternamente? Na pergunta C. Nós temos o exemplo mencionado aqui na Bíblia em Jeremias, que aqueles que transgrediam o sábado dentro de Jerusalém seriam destruídos por um fogo que não seria apagado. Uhum. A cidade de Jerusalém foi destruída pelo fogo eterno. O que quer dizer isto? Se formos a Jerusalém hoje... Enquanto houver um combustível, enquanto houver o que queimar, ninguém pode apagar esse fogo. Uhum. Mas a palavra fogo eterno, no grego, é por asbestos. E isto quer dizer que arde enquanto houver o que ser queimado. O combustível. O combustível. Quando tudo está queimado, não tem mais o que queimar, o fogo se apaga. Uhum. E temos aqui outro exemplo citado aqui no livro do apóstolo Judas. Sodoma e Gomorra foram destruídos com o fogo eterno. Será que essas cidades estão ainda ardendo? Não. O lugar onde Sodoma e Gomorra estava, agora está o Mar Morto. Uhum. Né? Sodoma e Gomorra não mais arde, mas enquanto não foi destruído completamente, o fogo não podia ser apagado. Isto quer dizer fogo eterno. Exatamente. Então, voltando daí à pergunta anterior, a questão da destruição dos ímpios por um fogo eterno significa que esse fogo não se apagará enquanto não serão destruídos totalmente. For completamente destruído. Mais adiante nós vamos ver na letra B da questão 4, as palavras de Malaquias. Eles serão cinza debaixo da planta dos pés dos santos. Igual quando pegamos um graveto e colocamos fogo nele, né? Ele vai se consumindo até que finalmente toda aquela matéria mais concreta que serve de combustível se consuma. E finalmente sobra uma cinza que põe a mão assim em cima, ela é pó. É isso que acontecerá. E há um outro pensamento interessante. Deus é um Deus de amor. Ele não haveria de deixar uma pessoa sofrer por toda a eternidade em fogo. Por mais que foi um rebelde, a semelhança de Satanás, né, que é o grande rebelde, até mesmo ele terá um fim. Pela destruição dos ímpios, nós podemos ver o amor de Deus. Uhum. Ele não quer que sofram para toda a eternidade, mas que sejam destruídos para sempre e não mais haverá, então, mais pecado. Então, cada qual receberá a sua sentença, que terá ali o seu tempo, né, mas que tem um ponto final.
mas que não se perdurará Sim. para sempre. Então, nesse terceiro tópico, vimos sobre esse juízo executivo, quando finalmente os ímpios pagarão por cada detalhe que insistiram na sua desobediência, na sua rebelião contra Deus. E cabe novamente uma reflexão para nós. As escolhas, aliás, o que vai levar esses ímpios a receberem essa sentença não é por algo circunstancial e futuro, mas é pelas escolhas que eles fizeram durante a sua vida, as escolhas que eles fazem no seu dia a dia. Portanto, a pergunta reflexiva desse tópico, e talvez de toda a lição, permanecerá sendo: quais escolhas tenho feito hoje? Não são as escolhas de amanhã, porque amanhã cabe as escolhas que terei que fazer amanhã. Depois, a mesma coisa. Mas quais as escolhas que estou fazendo hoje? Essas são as escolhas que definirão a minha vida eterna ou ser participante do recebimento desse juízo executivo. Que Deus nos abençoe, que nós possamos fazer as boas escolhas hoje. Amém?